Em 2026, o mundo acordou diferente. Não foi apenas mais uma notícia de conflito no Oriente Médio, foi algo maior. Estados Unidos, Israel contra o Irã. Explosões romperam a madrugada, bases estratégicas atingidas, infraestruturas críticas destruídas, o céu iluminado por mísseis. Mas essa história não começa aqui. Porque guerras entre potências não nascem do nada. Elas são construídas em silêncio durante anos. Oficialmente, a justificativa é clara: o programa nuclear iraniano, a ameaça crescente, a necessidade de impedir um ponto sem retorno. Governos falam em segurança, em defesa preventiva, em estabilidade global. Mas se fosse apenas isso, por que as tensões escalaram justamente agora? Porque os ataques ocorreram após meses de movimentações discretas. Dias antes do primeiro míssil ser lançado, reuniões fechadas aconteceram longe das câmeras. Movimentações militares foram registradas por satélites independentes, frotas deslocadas, acordos diplomáticos suspensos, como se alguém já soubesse que algo inevitável estava prestes a acontecer. Existe um ponto no mapa que explica muito mais do que discursos políticos: o Estreito de Hormuz. Por ali passa uma das maiores rotas de petróleo do planeta, um gargalo energético, um botão invisível que pode pressionar a economia global. Sempre que o Irã ameaça fechar essa rota, o mundo treme. O preço do petróleo sobe, mercados entram em alerta. Agora imagine, se o controle dessa região mudar de mãos, ou for militarmente garantido por alianças específicas. Isso não seria apenas uma guerra regional, seria um redesenho silencioso da economia mundial. E guerras modernas também são guerras econômicas. Relatos surgiram sobre a morte do líder supremo iraniano durante os ataques. Mas em conflitos desse nível, a informação também é estratégica. Em guerras do século XXI, narrativas moldam realidades. O que é divulgado, o que é omitido, o que é atrasado, tudo influencia mercados, influencia aliados, influencia inimigos. Existe uma teoria que circula entre analistas independentes, que parte das informações liberadas ao público não serve apenas para informar, mas para direcionar reações. Porque controlar a percepção é quase tão poderoso quanto controlar território. Enquanto cidades entram em alerta, enquanto famílias deixam suas casas, enquanto o mundo acompanha a contenção, existe um setor que cresce: indústria bélica, empresas de defesa, contratos bilionários. Historicamente, grandes conflitos sempre impulsionaram tecnologia militar, sempre fortaleceram determinados grupos econômicos e sempre consolidaram novas alianças. A pergunta é inevitável: toda grande guerra cria vencedores invisíveis. Quem são eles desta vez? E será que essa guerra é apenas uma consequência ou parte de algo maior? Existe outra camada nessa história, uma que vai além do Oriente Médio. A disputa por influência entre grandes potências, o avanço tecnológico, a corrida por recursos estratégicos, o enfraquecimento de rivais regionais. Alguns especialistas sugerem que conflitos localizados podem servir como testes de reação, testes de alianças, testes de limites, porque quando superpotências se envolvem diretamente, nada é improvisado, tudo é cálculo, tudo é projeção, tudo é posicionamento. E talvez estejamos assistindo apenas a primeira peça sendo movida. Se voltarmos no tempo, veremos um padrão. Grandes guerras redefinem mapas, mas também redefinem poderes globais. Após a Primeira Guerra Mundial, o mundo mudou. Após a Segunda, mais ainda. A Guerra Fria não foi declarada oficialmente como guerra direta, mas remodelou o planeta por décadas. Agora, estamos diante de um novo tipo de conflito: híbrido, tecnológico, informacional e potencialmente global. Talvez essa guerra seja exatamente o que parece. Talvez seja apenas mais um capítulo trágico da geopolítica moderna, mas talvez ela represente algo maior, um realinhamento silencioso, uma mudança estrutural, um novo equilíbrio de poder sendo construído sob fumaça e sirenes.
A verdadeira pergunta não é apenas quem vai vencer. A verdadeira pergunta é: que mundo vai existir depois disso? Porque quando a poeira baixar, o mapa pode parecer o mesmo, mas o poder por trás dele pode ser completamente diferente. E talvez nós só percebamos quando já for tarde demais.